cumprimentar todo o povo que me escuta com a paz do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo 4. E hoje eu quero ler convosco os versos 1 ao 11. Melhor dizendo, o capítulo 4 todo. O livro do Apocalipse, capítulo 4, do verso 1 ao 11. E com este texto eu quero dar seguimento ao nosso estudo sobre este livro, e por ser um livro algo complexo, demora algum tempo entre sermões. E hoje queria falar sobre os bastidores do Apocalipse. Os bastidores do Apocalipse. A partir do verso 1, leiamos todos. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono há alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardónio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Só até aqui, que o Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações e derrame, Senhor, a tua sabedoria, para que possamos falar de tão grande e tão delicioso tema que é a sala do teu trono. Que seja assim, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração seja, meu Pai, agradáveis na tua presença, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Amém. E glória a Deus. Os bastidores do Apocalipse. Eu, quando estava estudando este tema, este capítulo 4, eu comecei como vendo uma sala de cinema. Eu me coloquei na pele de João, lá na ilha de Patmos, quando o Senhor o aparece e o leva em espírito, pelo céu adentro, pelas portas do céu, e lhe mostra uma pura ficção de cinema. Agora escute, a maioria do povo ocidental serve-se da TV
dos vídeos, do cinema, dos videogames. Para quê? Para alimentar uma esperança imaginária. Eu gosto muito de ver filmes e muitas vezes eu dou por mim, parece que estou já enquadrado naquele filme. Eu já estou vivendo aquela história. E isto, Cristo, o Espírito Santo me trouxe a mim e disse, isto passa-se no mundo, aquilo que se passou com João na ilha de Patmos, passa-se no mundo. E a porta que o mundo nos oferece, a TV, o cinema, a internet, o Netflix, os jogos de vídeo, de computador, aquilo que eles nos oferecem é chamada a porta da esperança imaginária. Há um estudo que diz que cada ser humano consome cerca de 6 horas e 35 minutos em frente à sua TV, consumindo aquilo que lá está, consumindo aquilo que eles querem oferecer, consumindo uma esperança ou a busca de uma esperança imaginária. O sermão de hoje tem por objetivo também nos abrir não uma porta imaginária, mas uma porta mais do que real. Uma porta que você pode entrar e você pode vislumbrar tudo aquilo que João viu. O mundo em geral, sejam eles cristãos, sejam eles não cristãos, eles buscam algum tipo de história que lhe possa dar algum tipo de esperança. Todo o mundo é assim, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Por isso a Bíblia nos alerta quanto aos falsos profetas. Porque os falsos profetas estão alerta, não para combater o mundo, mas para dar aquilo que o mundo dá também, que é colmatar a falta de esperança que o povo vive e viverá até que Cristo venha. A esperança serve para nós. Ou melhor dizendo, a esperança que serve para nós. A esperança que é útil para nós. Só poderemos encontrar única e exclusivamente nas Escrituras Sagradas. Nem na TV, nem nos cinemas, nem na internet, nem nos videogames. Não existe esperança. Não existe esperança que nos dê qualidade de vida. Não existe esperança que nos dê felicidade de vida. Essa esperança só encontraremos nas Escrituras Sagradas. João sabia disso e nós hoje vamos saber disso também. Amém, igreja? Amém. E Paulo sabia disso também. Por isso é que em Romanos 15, verso 4, ele diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, as Escrituras, foi escrito para nosso ensino, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tínhamos o quê? Esperança. Tudo aquilo que foi escrito para nós. Mas não foi escrito para nós andarmos com ela debaixo do braço. Não foi escrito para ela ficar nas prateleiras da nossa biblioteca. Ela foi escrita para nós, para nos trazer esperança. Mas ela só vai trazer esperança quando você a abrir, quando você a consumir. Como diz João, eu comi as páginas daquele livro e souber uma mel. Paulo continua ainda em Romanos 15, verso 13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Este é o objetivo deste sermão de hoje. É para que vós sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Só a Bíblia nos abre a porta do céu. Só a Bíblia nos abre a porta que nos enche de gozo e de esperança. João entrou por essa porta. Ele viu a porta no verso 1 do capítulo 4. E ele não só viu como ele entrou, e ele foi à sala do trono. A sala do trono, capítulo 4 e capítulo 5,
nos transporta à sala do trono. E o que é a sala do trono? Por que é que eu dei este título, Bastidores do Apocalipse? Porque a sala do trono é o palco, é a regi, é o local onde Deus comanda, governa e realiza todas as cenas da história da nossa vida. É de lá que Ele está assentando, é de lá que Ele está comandando, é de lá que Ele está fazendo. Se nós repararmos, nós falámos no capítulo 3, o capítulo 3 é a última carta à Laodiceia e ele acaba com um tom de tristeza. Jesus não disse nada à Laodiceia, Jesus até disse, eu dá-me vontade de imitar-te. Tu fechas uma porta, eu estou de fora, eu estou batendo. Mas o capítulo 4, ela nos abre a porta da alegria. É por isso que vocês se lembram, eu quando comecei este estudo, eu disse e digo hoje novamente. O Apocalipse é uma carta pastoral. O Apocalipse é uma carta escrita por João na ilha de Patmos, já na sua penitenciária, na sua prisão, lá naquela ilha, para alimentar as almas daquele povo lá nas igrejas da Ásia Menor. A carta foi escrita para que eles se alegrassem. A carta foi escrita para que eles a ouvissem. Por isso a carta, este Apocalipse, vai ter muitas vezes dizendo assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta carta não foi escrita para pôr os cristãos daquela época e os cristãos de hoje a fazer contas, cálculos. Esta carta foi escrita por analogias, por palavras assim meio esquisitas, tipo ficção científica de terror autêntico, para que o Império Romano não a compreendesse. Porque se João vai escrever a carta com o sentido que é para ser literalmente audível e entendível, os imperadores romanos iam entender a carta e ela não podia circular. A carta foi escrita àqueles judeus, àqueles cristãos lá na Ásia Menor. E quando os pastores das igrejas já estavam lendo a carta aos crentes, eles estavam sorrindo, eles estavam se deliciando, eles não estavam tremendo. Porque a carta fala em catástrofes, mas o centro da carta é Cristo. Porque a carta revela o Cristo vitorioso pelos séculos dos séculos. E esta carta nós só conseguimos nos alegrar quando nós conseguimos entrar pela porta da sala do trono. Quem está a entender, diga amém. Amém. E é o próprio Jesus que nos convida a entrar. Que lindo! Que lindo! É o Jesus diz, entra. A sala do trono não está vedada a ti. A sala do trono não está condicionada a certos eclesiásticos, a certos pastores, a certos teólogos com muitos cursos. Não, a sala do trono é para os crentes, é para os cristãos, é para aqueles que amam e seguem a Cristo. Jesus vai dizendo, olha, vê aí o verso 1, siga comigo. Depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta, eu vi uma porta aberta no céu. Ele não viu somente a porta aberta no céu, ele também ouviu a voz, a primeira voz, a voz de Cristo, dizendo, sobe para aqui. Cristo está convidando, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O curioso, e estava eu conduzindo o meu carro, e estávamos a falar eu e o nosso irmão Carlos, e falámos no versículo, e eu comecei-me a rir, assim, meu irmão está-me a tocar no meu sermão, porque falámos no Apocalipse 3.20, o que é que diz o Apocalipse 3.20? Olha o que é que Jesus está reclamando daqueles cristãos da Laodiceia. Na verdade, Jesus está reclamando não só dos cristãos, ele está reclamando do mundo e da igreja. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se Jesus está batendo à porta, ele está aonde? Está do lado de fora.
A igreja de Laodiceia, o mundo daquela época, colocou Jesus do lado de fora. Jesus tem que bater, deixa-me entrar, eu quero cear contigo. Mas quando chega à porta do céu, Jesus diz, entra, a porta não está fechada. Eu te convido a entrar, o céu é teu, a sala do trono é tua. Por isso nós nos devemos alegrar. Por isso nós não devemos tremer quando se fala no Apocalipse. Claro, é muito complicado falar do Apocalipse. São coisas esquisitas, estranhas. Mas tudo isso tem um objetivo. Capítulo 4 nos mostra a graça de Deus abrindo a porta para a igreja. A igreja pode novamente entrar na porta do céu. Ela está aberta. Quem entra por esta porta, a igreja, vive com Jesus ao redor do trono de Deus. Vive com Jesus ao redor do trono de Deus. E agora você pergunta, pastor, eu já ouvi tanta coisa. Eu já ouvi tanta tolice. O que é que eu vou fazer lá no céu? Eu lá no céu vou viver como? Capítulo 5, verso 13, vai dizer o que você vai fazer no céu. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém, também os anciãos prostravam-se e adoram. Aquilo que você vai fazer no céu, na sala do trono, ao redor de Jesus, é cantar e adorar louvores à glória de Deus. Mas olha, só canta quem tem o coração alegre. É curioso aquilo daqui de cima, quando canto, quando louvo, às vezes abro o olho e eu sei quem está alegre e eu sei quem está triste. Como assim, pastor? Ou não cantam, ou fazem umas carrancas muito esquisitas. Mas no céu só vai cantar quem está alegre, porque o céu é alegria, o céu é felicidade, o céu tem tudo a ver somente com louvor e glória. Por isso, para ser feliz só existe uma porta. A porta é estreita, o caminho é apertado. Mas por quem nessa porta entrar e quem nesse caminho caminhar, o que vai encontrar lá no fundo, é louvor, paz, amor e felicidade. É a porta do céu. Agora, a porta da facilidade, ela vai lhe oferecer tudo aquilo que você quiser, tudo aquilo que você aspirar, tudo aquilo que você andar à procura, tudo aquilo que lhe encher. A porta da facilidade dá-lhe, concede-lhe. Mas no final dessa porta só existe uma coisa: morte e infelicidade eterna. Por isso, igreja, por isso, irmão e irmã que me está ouvindo, feche a porta da facilidade da sua vida. Feche a porta da esperança imaginária. Feche todas as portas onde você está abrindo e entrando. E tenha a coragem hoje de entrar pela porta do céu, de entrar pela porta da facilidade, da felicidade. Não tenhamos dúvidas, não nos enganemos. O mundo está caótico, a terra está caótica e ela não vai melhorar. Por mais felicidade aparente que seja promovida nos canais de comunicação, a terra não vai mudar. A terra está caótica, mas no céu as coisas são diferentes. As coisas são alegres. As coisas são de vida e de paz. Ainda tem a igreja a ouvir-me? Amém. Por isso o capítulo 4 convida a deixarmos a igreja da terra. Da terra, pastor? Sim.
A igreja terrena, a igreja da terra, a igreja dos homens, a ideologia dos homens, as doutrinas humanas. O capítulo 4 convida a isso. Deixe isso e venha conhecer um pouco da porta da igreja do céu. No céu há igreja, pastor? Quem diz que Deus não fez igreja, eu não sei o que é que eles andam estudando ou lendo, porque no céu há igreja sim, e Deus instituiu a sua igreja, tanto na terra como no céu. Então o que é que nós podemos ver a partir da visão de João no capítulo 4? Eu quero falar algumas coisas convosco, para nós destrincharmos estas coisas que parecem tão confusas, como olhos, muitos olhos e relâmpagos e trovões. Isto parece uma cena de Hollywood. A primeira coisa que nós observamos assim que começamos lendo o capítulo 4 começamos vendo o soberano do universo. Porque no verso 2 diz: imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono. Ora, o trono estava no céu. Se o trono estivesse na América, era o rei da América, sim ou não? Sim. Se o trono estivesse na Índia, era o rei da Índia. Mas João viu um trono no céu. E quem se senta no trono do céu é o soberano do céu, é o soberano do universo, é Deus, é Cristo. É Deus no trono. E o que é que Ele está fazendo lá? Ele está sentado comandando os destinos do universo, os destinos da humanidade. Mas a segunda coisa que nós observamos quando começamos vendo o Apocalipse 4 é que este Deus soberano, Ele é soberano de uma forma especial. Ele é pessoal. Porque no verso 2, continuando, ele viu alguém. Deus não é imaginário. Deus não é uma ilusão da minha mente. Deus não é ficção minha mental. Deus é alguém que está sentado. Ele é uma pessoa. Alguém está sentado no trono. E Ele está sentado, de uma forma transcendental. Porque Ele está sentado no trono do céu. Agora você imagine um trono no céu. Eu tinha dito também no princípio, vocês lembram-se, que o livro do Apocalipse foi escrito para ser lido e escutado. Lido pelos pastores, escutado pelas igrejas. Esta carta é uma carta que deve ser escutada de olhos fechados. Você deve imaginar aquilo que está escrito. Alguém tem que ler para si. Por isso é que ela foi escrita aos pastores das igrejas da Ásia Menor, para que eles as lessem. E aqueles crentes, ao ouvirem as imagens, começavam trabalhando na sua mente e eles aí se alegravam. Agora imagine um trono no céu. E também vemos daí no verso 3 que esse soberano é o único. É o único. Olha comigo. Verso 3. E a esse que se acha assentado é semelhante no aspecto. É único. É semelhante no aspecto. A pedra de jaspe e sardónio. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Eu tenho para mim que aquele povo judeu, quando estava ouvindo esta carta, eles estavam fechando os olhos e eles estavam vendo as salas dos tronos dos reis egípcios, com aquelas pedras preciosas, com aquelas jaspes, com aqueles mármores finíssimos brancos. E eles estavam vendo que afinal Deus ainda era mais que o faraó do Egito, porque ele no trono ele tinha um arco-íris
no aspecto esmeralda, e ainda tinha um mar de vidro que lhe banhava o trono. Portanto, aquele trono ainda era mais rico ainda que o trono do faraó do Egito. Você está entendendo isto? E repare que João ele não se atreve sequer a definir como Deus é. Ele não diz, ele é igual à pedra de jaspe. Ele não diz isso. Ele diz, ele é semelhante no aspecto. Foi na perspectiva de João, quando ele tem esta visão, ele viu, eu não sei o que é que ele viu, mas ele viu semelhante no aspecto, uma coisa majestosa, sem palavras. Você está entendendo qual é a profundidade da carta e como é que nós devemos ler esta carta? Tudo aquilo que João vai utilizar são analogias imaginárias, nos leva a imaginar. Se você fechar os olhos e eu ler este versículo, o versículo 3, você vai se lembrar dos filmes dos faraós. Sim ou não? Sim. Você vai ver um trono, você vai ver uma sala majestosa, cabe lá 500 mil pessoas, os convidados, onde fazem lá aqueles grandes banquetes. É isso que você vai imaginar, e esse é o propósito da carta. O que o João está dizendo é que a beleza de Deus é infindável e indescritível. Não tem palavras que possam descrever. Aquilo que João está dizendo é que Deus não é um Deus monótono, é um Deus grandioso. Ele não é um Deus hoje e não é um Deus amanhã. Ele é um Deus que nos vai surpreender todos os dias. Porque todos os dias que, se você ler esta carta, todos os dias você vai ter uma visão diferente. Ele não é muito monótono, é grandioso. Agora vejam, coisas lindas. O que é que João quis dizer com arco-íris? Arco-íris remete-nos lá para Noé. Quando a primeira aliança, quando Deus diz, eu não vou mais acabar esta terra com água e vou-vos pôr um sinal no céu, então meteu o arco-íris. Ora, se nós nos lembrarmos aqui lá do episódio de Noé, nós vemos que isto é sinónimo da graça infinita de Deus. Ele prometeu que nunca mais acabava a terra com água. Ora, por cima do trono está um arco-íris, por cima do trono está a graça infinita de Deus, semelhante no aspecto a esmeralda. O que é esmeralda? Significa a misericórdia infinita de Deus. Veja. Quer entrar comigo na porta da sala do trono? Quer usufruir comigo da graça infinita, da misericórdia infinita de Deus? Lá, junto a Deus, estão 24 anciãos. 24 anciãos significa os 12 patriarcas da tribo de Israel e os 12 apóstolos após Jesus. Isto significa a totalidade da Igreja de Deus. Deus tem a totalidade da sua igreja junto a Ele na sala do trono. Nos leva a pensar que Ele é um Deus de palavra. Ele é um Deus que não falha. 24 tronos significa os salvos em Cristo, todas as eras reinando dos céus, porque eles estão coroados. Veja lá comigo o verso 4. Ao redor do trono, nessa tal sala enorme, majestosa, está lá o trono, ao redor do trono estão 24 tronos, e eles estão assentados 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Os 24 tronos significa os salvos em Cristo em todas as eras reinando no céu. Eles estão sentados, estão reinando. Só quem está sentado no trono é que reina. Eles estão também coroados. Eles estão em santidade. Uma igreja plena, perfeita. Porquê? Porque eles estão vestidos de branco. E eles estão também em justiça, porque eles estão sentados para reinar e julgar.
Agora, como é que eu vou dizer assim, pastor, como é que você prova que Deus é um Deus que cumpre o que promete? Ok. Apocalipse 2:10, o que é que diz? Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. E agora, ser fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eles estavam coroados com coroas de ouro. Deus cumpre. Terceira promessa cumprida, Apocalipse 3, verso 5. O vencedor será assim vestido com vestiduras brancas. Os 24 anciãos estão vestidos com vestes brancas. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Eles estavam assentados no trono. Deus é um Deus que cumpre aquilo que promete. Mas João ainda viu mais e acerca deste que está assentado. Ele é justo também. Verso 3. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardónia. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor... Meu pai... as 7 tochas que ele fala aí, no verso 5, exatamente no verso 5... 7 tochas do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, sons de justiça. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. 7 tochas significa a glória perfeita de Deus. 7 Espíritos significa a sabedoria perfeita de Deus, que preserva todas as coisas em justiça. Deus é justo. Mas Ele não é só justo, Ele também é santo. Verso 6. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal. Como é que nós podemos dizer que Deus é santo por causa do mar de vidro? Porque, biblicamente falando, o mar significa pecado. E se nós lermos em Isaías 57:20, Isaías diz: mas os perversos são como o mar agitado que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Significa pecado. Em toda a Bíblia, quando falamos de mar, significa aqueles que morreram em pecado, aqueles que vão ser condenados. Ora, João nos dá aqui um aspecto do mar totalmente diferente. Porque ele diz que é um mar de vidro semelhante ao cristal. Mar de vidro entra em contraste com o pecado, nos mostra a santidade de Deus. Porquê? Porque na presença de Deus tudo é puro. E Deus não coaduna, não liga com o pecado. Mas também Ele é digno do louvor, e está dos versos 8 e o verso 11. Os 24 anciãos, no verso 8, os 4 seres viventes, eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. E no verso 11 é os 24 anciãos que dizem: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder, porque todas as coisas que tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Entenda bem uma coisa que eu lhe vou dizer. Aquilo que João escreveu não foi invenção da cabeça dele. Existem muitos que dizem isso, que foi um êxtase que ele teve. O João comeu mal ao jantar e então no domingo de manhã foi lá meditar um pouco e teve algumas tonturas. Não, nada disso. Aquilo que o João viu, aquilo que o Espírito Santo de Deus mostrou a João, você pode encontrar em Isaías 6, em Ezequiel 1, em Daniel 7. Aquilo que João viu foi retirado dos profetas do Antigo Testamento. Todos os profetas viram a mesma coisa que João viu. Por isso eu digo, amada igreja,
Se você quer contemplar a beleza de Deus, não vá para o monte, porque você lá não vai encontrar a beleza de Deus. No mínimo, você pode encontrar um campo bonito, cheio de florzinhas na primavera, e você diz, isto é a beleza de Deus, ok? Na sua perspectiva é, na minha não. Você pode encontrar árvores bonitas, você pode encontrar uma cascata, um riacho. Isso é a glória de Deus na sua criação. Agora, para eu contemplar a beleza de Deus, eu tenho que abrir a minha Bíblia. Porque João viu a beleza de Deus através da Bíblia, através dos profetas. Como é que você quer ver a beleza de Deus se não abre a sua Bíblia? Há um verso que eu fui encontrar, porque há muitos ainda que estão à espera de ver a beleza de Deus em sonhos, em visões, em aparições, em estremeções, a igreja parte-se toda, estremece toda, os trovões. Samuel, um dos grandes profetas, olha o que é que ele disse aí, 1 Samuel 3, 21. E continuou o Senhor a aparecer em Siló. A aparecer a quem? A Samuel. Enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Diga à igreja como é que o Senhor se manifestou a Samuel? Pela sua palavra. Não foi sonhos, não foi visões, não foi aparições, não foi nada que se parecesse daquilo que os homens hoje estão à espera e que querem e promovem até tanta coisa que eles promovem para ver a glória de Deus, para ver a manifestação da glória de Deus, quando a Bíblia diz que Ele só se manifesta pela sua palavra. E foi isto que João viu, foi pela palavra de Deus. Ele estava em espírito. Se nós formos ver Apocalipse 1, ele diz, capítulo 1, verso 9, eu, João, irmão vosso e companheiro da tribulação no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E verso 10, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz como trombeta. João estava cultuando a Deus. No dia do Senhor, no primeiro dia da semana, João estava estudando a palavra. João estava lendo a palavra. João estava se lembrando da palavra. E o Senhor se manifestou e o levou ao céu. Você quer ir ao céu hoje? Você quer entrar na porta do céu hoje? Então volte-se para a palavra. Volte-se para a Bíblia. Deixe-se de seguir homens doidos, loucos, confusos das suas mentes, que nem o hospital lá dos maluquinhos de Lisboa já os aceitava. Manifestação de Deus, manifestação da glória de Deus. Você quer ver a beleza de Deus? É na palavra, é na Bíblia. Mas João ainda vê mais. Os servos do trono de Deus. O trono de Deus tem servos? Claro que tem. Verso 6. Há diante do trono um como o mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono, quem está ao redor do trono são quem? Os 24 anciãos. E no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Eu já ouvi desculpa a expressão, tanta estupidez acerca destes 4 seres viventes que até... Olha, então vamos novamente compreender aquilo que João estava dizendo. Porque esta visão que João teve, ela tem o objetivo de nos preparar para a entrada definitiva no céu. A entrada definitiva no céu. Muitos olhos, como é que é? Verso 6. Cheios de olhos por diante e por trás. Muitos olhos quer dizer gente atenta, gente antenada, gente que está com os pés fixados. Os olhos para a frente é aquele que observa o futuro com esperança e fé. Os olhos para trás
é aquele que observa o seu passado em arrependimento. Os olhos ao redor, ele observa as circunstâncias com compaixão. E os olhos para dentro, que está aí no verso 8, olhos para dentro, é aquele que se observa a si mesmo em contrição. Portanto, olhos, criaturas viventes, seres viventes com muitos olhos, é sinónimo de gente atenta em todos os sentidos. Mas eles eram também, estes 4 seres, eram seres moderados. Temos o leão, temos o novilho, temos o homem e a águia. Agora pergunta-se, o que é que este reino animal vai fazer para a sala do trono? Mas este reino animal que João fala, ele tem a ver com você, comigo. Porquê? Os pais da Igreja, no século 3, 4, eles chegaram à conclusão e afirmavam que estes seres significavam tudo aquilo que os crentes precisam de cultivar em suas vidas. Não percebi, pastor, então eu vou explicar. O crente precisa de cultivar a força do leão para perseverar. O crente precisa de cultivar o sacrifício do novilho para andar em amor, em compaixão. O crente precisa de cultivar a inteligência dada única e exclusivamente ao homem. Para quê? Para entender, para compreender a palavra. O crente precisa ter a objetividade e a rapidez da águia em pleno voo. Não existe ave nenhuma que tenha tanta agilidade e tenha tanta objetividade. Quando ela sai em voo, ela só para no seu objetivo. Então o crente precisa da força do leão, do sacrifício do novilho, a inteligência do homem e a objetividade e rapidez da águia em pleno voo. O que João viu nestes 4 seres viventes, na verdade, viu a si e a mim. E tudo isto para quê? Porque é que precisa da força do leão, o sacrifício do novilho, a inteligência do homem e a objetividade e rapidez da águia em pleno voo? Para quê? Para fugir ao pecado. Isto tem que se passar aqui na terra. E esses que vencerem, como diz lá Jesus, então tereis um lugar no trono, porque cultivaste na tua vida diária todos estes atributos de todos estes animais. Mas eles também eram sincronizados, os servos do trono, eles eram sincronizados. Quem diz que Deus faz as coisas à toa e ao acaso, eu tenho uma frase que eu costumo dizer que os homens querem melhores métodos, mas Deus quer melhores homens. Mas o que é certo é que existe metodologia na sala do trono. Não é feito lá tudo em paz e amor e alegria, Deus é graça e estamos aqui e já chegámos cá. Não. Lá existe uma sincronização. E está no verso 9 e no verso 10. Veja a primeira parte do verso 9. Quando estes seres viventes derem glória, honras e ações de graças ao que se encontra assentado no trono, quando os seres viventes derem glória, honra e ações de graças, o que é que acontece a seguir? Verso 10. Os 24 anciãos se prostrar-se-ão diante dele, diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Enquanto uns adoram, os outros louvam. Porquê? Porquê isto? Porquê é que acontece isto na sala do trono? Porque o centro é o trono. O centro é Cristo. O centro não é você e eu. O centro não é aquele que foi salvo. Não, o centro é Cristo. Você está ao redor do trono. O centro é Cristo. Você está ao redor do trono. Para quê? Para louvar, para adorar, para agradecer e para lhe dar honras e glórias. Mas entenda bem, igreja. Eu estou terminando. Entenda bem uma coisa muito importante.
A adoração não é só feita por palavras. A adoração é acompanhada por ações. Enquanto os 4 seres viventes adoram, os 24 anciãos depositam as suas coroas aos pés de Cristo. A adoração que seja só de boca é aquilo que Jesus diz à mulher samaritana: vós adorais no monte, os outros lá em Jerusalém, mas eu vou-vos dizer, lá na sala do trono, vão adorar em espírito e em verdade, porque é esses que o Pai procura. Era isso que Jesus estava falando à mulher samaritana. Adoração em espírito e em verdade, em palavras e em ações. Esta é o serviço. O que é que fazem os crentes do trono? Mas existe também o serviço dos santos. Qual é o serviço dos santos? Em primeiro lugar, os seres vivos, a igreja, né? Os crentes, os seres vivos adoram, está aí no verso 8. E depois temos os 24 anciãos. O que é que eles fazem ali? Em primeiro lugar, uns promovem a santidade de Deus. A igreja aqui tem que ser um reflexo, ou tem que se assemelhar no aspecto à sala do trono. A igreja tem que promover a santidade de Deus, e a igreja tem que promover a exaltação da soberania de Deus, que é isso que se passa na sala do trono. Agora imagine, olhe para mim. Faz sentido que na sala de Deus, na sala do trono, no palco, na regi, onde Deus comanda o universo, onde Ele é soberano do universo, existe uma sincronização do louvor e exaltação à soberania e à santidade de Deus. E aqui na igreja faz só palhaçada e show. Promove-se a santidade dos homens, promove-se a glória dos homens, massageia-se o coração dos homens, e a promoção da santidade de Deus, a exaltação à soberania de Deus, não existe nos cultos evangélicos hoje. Faz sentido isso? Então como é que nós queremos entrar na porta do céu? Como é que nós queremos, como estivemos aí a cantar, Senhor, leva-me à sala do trono? Como? Se não existe aquilo que se passa lá. Quando nós não fazemos aqui, nunca iremos viver lá. Entenda isto. Estou a falar a sério. Era isto que João estava dizendo àquelas 7 igrejas da Ásia Menor. Porque se você pensa que João só escreveu capítulo 2 e 3 às igrejas, está enganado. Porque o livro do Apocalipse, de 1 a 21, ele foi na totalidade, ele foi o rolo que foi levado à igreja. Agora, cada rolo tinha uma carta direcionada a uma determinada igreja. Você está entendendo? E eu hoje digo-lhe, todo este rolo está aqui, ela é destinada a esta igreja. Tanto no bom como no ruim. Tanto nos elogios como nas exortações. E então, se este rolo é destinado a esta igreja, aquilo que se passar nesta igreja tem que ser à semelhança daquilo que se passa no céu. Se não for assim, não é igreja e nós não somos cristãos. É assim que a palavra se me apresenta e é assim que ela tem que ser falada. Mas o serviço dos santos também é anunciar a salvação. Porque ele diz aí, verso 8, final do verso 8, aquele que era, que é e que há de vir fazer o quê? Há de vir buscar aquilo que ele já veio fazer. E no verso 11, ele diz, pois todas as coisas que tu criaste, sim, por tua vontade vieram a existir e foram criadas. Eles estão anunciando a salvação. E Paulo vai falar isto a Timóteo. E Paulo ainda não conhecia a carta do Apocalipse. Acredita nisto? Paulo diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, 2 Timóteo 4:1, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra.
Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e com toda a doutrina. Prega a palavra. Aquilo que os seres vivos estão fazendo, aquilo que os 24 anciãos estão fazendo, é pregando a palavra. E quando nós pregamos a palavra, eu não estou aqui para dar aulas de teologia. Teologia é bom, é muito bom para nós entendermos. Mas a palavra tem que ser pregada promovendo a santidade de Deus e exaltando a soberania de Deus. Palavra que não seja pregada com nestes moldes é palavras inúteis. Não prestam, não valem nada, não salvam, não libertam e não curam. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Deixe-me terminar só dizendo mais uma coisa e fazendo uma pergunta. Os bastidores da sala do trono. Aquilo que João viu do trono, quando entrou pela porta do céu, aquilo que ele viu quando entrou na sala do trono, ela nos ensina que existe uma maneira bíblica para os servos de Deus viverem neste mundo. Vou dizer novamente, existe uma maneira bíblica para os servos de Deus viverem neste mundo. Como? Promovendo a santidade de Deus, exaltando a soberania de Deus, anunciando a salvação que vem de Deus. Esta é a única maneira bíblica que Deus nos deixou pela sua palavra, para que nós todos hoje pudéssemos viver em felicidade, em alegria, em pleno gozo no Deus da esperança. Agora, por qual porta você tem entrado em busca de esperança? Qual é a porta que você todos os dias tem aberto em busca da tal esperança imaginária que você tanto precisa e você até precisa para descontrair, para o seu relax? Porque você está cansado e eu acredito. Você está desanimado e eu acredito. Você está desesperado por uma resposta, eu acredito. Mas feche todas essas portas porque elas não lhe vão trazer esperança. A única porta da esperança é aquela que foi aberta pelo sangue do Cordeiro. A única porta que nos traz esperança é a cruz, é o Calvário, é o sangue vertido. Por isso Jesus disse: aquele que me quer seguir, tome a sua cruz e siga. Não existe outra forma, não existe outra maneira. Biblicamente falando, eu não conheço. Os homens arranjam, os homens fazem, os homens promovem. É campanhas de sacrifícios, é subidas ao monte, é jejuns sem fim, é contribuições, tentando fazer barganhas, comprar, chantagear Deus. Fogueira Santa, 30% do ordenado. Sal e outras coisas, é verdade. Mas a única porta que o vai conduzir à fé, à esperança, à alegria e ao amor, a única porta que o vai conduzir à sala do trono, à presença do Deus, é o sangue do Cordeiro. Feche todas as portas. Não abra mão da Bíblia que você tem na sua mão. Vire-se para a palavra. Promova a santidade de Deus. Exalte a soberania de Deus. Anuncie o Cristo que era, que é e que há de vir. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar em nome de Jesus.